né, a forma como entrados dentro dos enunciados, dos períodos. Então, essa organização. Ok? Gente, o Google Meet mudou, né? Agora que eu estou percebendo, tá? E com o novo formato aqui, ficou melhor, né? Eu consigo visualizar melhor o slide e o chat. Tá bom? Então, gente, deixa eu só passar aqui. O que nós estudamos até agora foi justamente frase, né, oração e período. Nós estudamos os tipos de frase, os tipos de oração, oração, o que é oração e o que é período, na verdade. Aí nós vimos até agora os termos essenciais. Os termos essenciais foram o sujeito e o predicado. Então, nós estudamos aí o que é o sujeito, o que é o predicado, quais são os tipos de sujeito, tipos de predicado, como que eles acontecem dentro da oração, dentro do período, né, que o período, resgatando aí a memória de vocês, é mais de duas orações, né, duas orações ou mais formam um período. Então, nós vimos até aqui, né, fora os outros conteúdos que também foram acrescentados aos nossos estudos, e hoje nós vamos partir do seguinte princípio, dos termos integrantes. Então, os termos integrantes será aí o nosso conceito da nossa aula de hoje. Nós vamos ver o complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva. Então, esses serão nossos principais elementos da aula de hoje. E após esse estudo, nós temos aí também os termos acessórios e o vocativo, que será o nosso próximo conteúdo. Eu estou aqui só mostrando, né, para a gente já ir se situando no que serão os nossos estudos até agosto, não, até o final de junho mesmo, desse mês aqui, a gente consegue terminar os termos acessórios. E aí, após todo esse estudo, nós vamos para as orações coordenadas, subordinadas, então é outra história, tá bom? Então, nós já estudamos muita coisa, né? Temos aí bastante conteúdo acumulado, estudado, felizmente. E vamos iniciar aqui, tá certo? Qualquer dúvida aí vocês vão colocando no chat. Eu vou estar acompanhando aqui pelo Google Meet, né? Só o momento que eu não vou ter como olhar é quando tiver que passar o slide, mas aí, tranquilo, tá bom? É que foi só para a gente se situar e ver o que nós estudamos até agora. Então, nós estudamos frase, né, oração, período, termos essenciais, hoje nós vamos estudar os termos integrantes. E daqui para o final de junho estudaremos os termos acessórios para complementar aí os nossos conteúdos de sintaxe. Então, deixa eu passar para o que interessa, né? Aqui não... E eu posso estar mandando esse slide para vocês, pessoal. Slide não, né? Point, né? Documento point. Bom, então vamos. Aqui são os nossos termos integrantes. O que é que são os termos integrantes? Como o próprio nome já nos diz, ele irá acrescentar um suporte, né? Irá dar um suporte a mais a algumas classes gramaticais específicas, como, por exemplo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio. Então, ele irá complementar ou acompanhar, de alguma forma, essas classes gramaticais. E quem são eles, né? Os complementos verbais, que nós já estudamos devido ao estudo da transitividade verbal, nós estudamos o que é um objeto direto, um objeto indireto. Então, isso daí nós já estudamos. Que bom, né? Felizmente. Então, isso faz parte do primeiro elemento dos termos integrantes, que são os complementos verbais. O segundo elemento é o complemento nominal e, por último, o agente da passiva. Mas não tem aqui, mas também o adjunto adnominal, ele também se inclui aqui nesses termos integrantes. Tá? Nós vamos estudar um por um. Então, vamos aqui por parte, tá? O complemento verbal
qual que é a função dele, né? Ele completa o sentido de verbos transitivos. Vocês lembram aí que verbos transitivos são aqueles que pedem um complemento, né? Uma ideia que possa fazer mais sentido dentro do enunciado. Então, ele irá completar o sentido dos verbos. Que tipo de verbos? Os verbos transitivos, ou direto ou verbo indireto, né? Então, estará aí auxiliando de alguma forma essa ideia. E ele pode ligar-se ao verbo, né, por meio de preposição. Nossa, a letra é muito pequenininha. Pronto. E pode ligar-se ao verbo por meio de preposição, que serão os objetos indiretos, ou sem preposição, que no caso são os objetos diretos. Né? Felizmente, nós já estudamos essa parte aqui. Então, quando vocês ouvirem falar quem são os termos integrantes da oração, vocês já coloquem o complemento verbal sendo um termo integrante da oração. Por que é importante a gente ter em mente essas divisões? Porque, em termos de estudo, para vocês estudarem melhor a gramática, a própria gramática ela faz essa divisão, né? Termos essenciais, integrantes, acessórios. Então, quando vocês forem estudar, vai ficar assim, mentalmente mais organizado, né? E a gramática, por si só, ela já faz essa organização. Então, dentre os outros termos integrantes, fora o complemento verbal, nós vamos ter o complemento nominal. O que é que ele faz, tia? Ele completa o sentido de um nome, né? Que nome? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, completar o sentido também de um advérbio. O que ele não vai poder completar é o sentido de um verbo, né? Porque se ele completar o sentido de um verbo, já vai ser complemento verbal, entenderam, né? Então, apresenta sempre, né? Está sempre antecedido por uma preposição. Tia, pelo amor de Deus. Mas o objeto indireto também não vem antecedido de uma preposição? Sim. Mas o complemento, o objeto indireto, ele vai estar completando o sentido de um verbo. Né? E o complemento nominal, ele estará sempre completando o sentido de um nome. Seja ele ou substantivo, ou adjetivo, ou advérbio. Bom? E o agente da passiva, que é o nosso próximo termo integrante, ele designa um ser que pratica a ação. Essa parte aqui de agente da passiva, vocês devem ter em mente quando vocês estudarem lá sobre o verbo, né? Aquela revisãozinha lá sobre vozes do verbo, né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Então, ele vai fazer esse resgate agora do que vocês já estudaram lá no segundo ano, sobre as vozes verbais. Mas aí, o que é que o agente da passiva vai fazer? Ele designa um ser que pratica a ação, né, e apresenta sempre também precedido de preposição. Precedido não, antecedido, né, que no caso vem antes, né? Isso aparece quando o verbo está na voz passiva analítica. Então, vai precisar aí que o verbo esteja, primeiro ponto, na voz passiva, para que ele seja um agente da passiva. Mas aí não se preocupem, nós vamos ver etapa por etapa, tá bom? Deixa eu passar para o próximo. Pronto. Então, os complementos verbais, né? Nós vamos ter o objeto direto, que completa o sentido de um verbo transitivo direto, apresenta-se sem preposição, né? E o ser sobre o qual recai a ação verbal está na voz ativa, sempre representado por um substantivo ou palavras com valor de substantivo, como pronomes oblíquos o, a, os, as. Resumindo aí para vocês, né, o objeto direto, ele vai sempre estar complementando o sentido de um verbo, e ele também vai vir representado por um pronome oblíquo, seja ele o, a, os, as, né? Exemplo, vendeste o carro para comprar gasolina. Nós temos aí, né, o sujeito,
o carro sendo aí esse complemento, assim, se não houver a presença de uma preposição, mas que deve haver aí a presença de um pronome oblíquo li ou lis, tá? Não tem como o pronome oblíquo li ou lis ser objeto direto, porque ele já é característico de um objeto indireto. Gosto de teatro, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, nós temos aí a presença da preposição de, né? E no segundo exemplo, pediram-lhe explicações. O li também fazendo a representação do objeto indireto. Nós não temos a preposição, mas em contrapartida nós temos o pronome oblíquo. Tudo bem, pessoal, até agora. Como vocês já estudaram essa parte aqui, né? Então, acredito que esteja ok. Vamos para o próximo. E aí, vamos para o complemento nominal, né? Como eu havia falado para vocês, ele sempre vai completar o sentido de um nome. Então, o complemento nominal, né? Como a própria classificação já nos diz, ele irá completar o sentido de um nome. Esse nome vai poder ser o quê? Poderá ser um substantivo, poderá ser um adjetivo, poderá ser um advérbio, né? Desde que não seja um verbo, né? Se for um verbo, será um complemento verbal, não será um complemento nominal. Então, tem que haver essa distinção, quando vocês forem observar os exemplos. E apresenta sempre antecedido de preposição. Então, a preposição também, tanto no objeto indireto, quanto no complemento nominal, quanto no agente da passiva, a preposição será necessária, né? Não vou dizer que ela vai ser obrigatória, mas ela sempre vai estar presente como uma regra geral, tá? Então, cancelamos nossa ida à Bahia. Nós temos aí a Bahia, né? A preposição presente, né? A preposição a mais o artigo a, formando a crase, que nós já estudamos também. E ida, que será substantivo. Então, cancelamos o quê? A ida à Bahia. Então, o complemento nominal vai estar aí fazendo completando essa ideia, né, do que está acontecendo, que é justamente essa ida à Bahia. Se fosse falado só assim, cancelamos nossa ida, né, não faria sentido a oração, né, o período, na verdade, né, mas dizendo que cancelamos nossa ida à Bahia, aí sim está completando o sentido da oração, né. A água é necessária à vida. A água é necessária ao quê? Então, precisa desse complemento também. A vida, o a sendo aí também uma preposição, né? E completando o sentido de um adjetivo. No caso aí, necessário. Algumas pessoas, alguns autores aí dizem, já vi muitas videoaulas, né? Dizendo, quando for complemento nominal, sempre vai estar completando o sentido de um substantivo abstrato. Eu acho bem arriscado, né, minha gente? Então, confiem na ideia que o complemento nominal quer passar no seu entendimento. Né? Está completando o sentido de um nome, de um substantivo, de um adjetivo, de um advérbio, então, não há dúvidas, né? Agora, você confiar que é porque é um substantivo abstrato, não, então não é abstrato, é concreto, então vou marcar como um complemento nominal, então como adjuntada nominal. Igual eu já assisti algumas videoaulas fazendo essa distinção, tá? Então, percebam a regra, então, percebendo a regra e aplicando, não tem erro, né? Então, outro exemplo que nós temos aqui, ele votou contrariamente aos interesses populares. Ele votou contrariamente ao quê? Aos interesses populares. Nós temos aqui também a preposição aos, completando aí o sentido de votos, né, de interesse, de votos,
desculpa, de votos, e completando o sentido de contrariamente, que aí, no caso, é um advérbio. Ok? Então, há aí essa classificação do complemento nominal. É bom vocês fixarem, porque, por incrível que pareça, há muita confusão com relação a complemento nominal e adjunta denominal, né? São parecidos, mas não tem nenhuma... assim, são parecidos, mas a sua classificação é diferente. Né? Vamos para o próximo. E aí, vamos para o agente da passiva. Né? Só um minuto, minha gente, vou beber um pouquinho de água. Vamos aí. O agente da passiva, né? Como eu havia falado para vocês, lá no estudo das vozes do verbo, vocês devem ter visto lá, né, quando vocês estavam revisando o estudo sobre verbo, as vozes, né, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Então, nós vamos estudar hoje especificamente a agente da passiva. Então, o que é que ele designa? Ele designa um ser que pratica a ação da voz passiva, e ele é sempre antecedido por uma preposição. Exemplo, o político foi eleito pelo povo. Nós temos aí o sujeito, no caso, o político, foi eleito, que é a ação que está sendo realizada, está na voz passiva, e pelo povo é o agente da passiva. Então, assim, quem é o sujeito? É o ser sobre o qual se declara algo. Né? E o agente da passiva é o ser que pratica a ação. Então, há aí essa distinção, né, para que haja a voz passiva. Aí, o outro exemplo nós temos, o sertão será inundado pelo mar. O sertão será o sujeito, e será inundado, estará aí na voz passiva, e pelo mar será o agente da passiva, que no caso será quem estará praticando a ação, de alguma forma, né? O homem é escravizado pelo dinheiro. Da mesma forma, o homem é o sujeito, é escravizado, está na voz passiva, e pelo dinheiro será o agente da passiva. Ok? E aí, se nós fôssemos transformar, por exemplo, da voz passiva para a voz ativa, deixa eu ver aqui, o homem foi eleito pelo povo. Como é que vocês acham que ficaria? Se fosse passar para a voz ativa, que é o nosso primeiro exemplo aqui. O povo elegeu. Ok, mais alguém, pessoal? Como é que vocês iriam transformar de forma que o sujeito recebesse aí praticasse a ação, né, para ficar na voz ativa? Não, né? Meu Deus, sei de nada, que história é essa, menino? Então, vou dar um exemplo mais simples, tá? Para vocês, deixa eu colocar no chat, para ficar mais... eu coloquei até aqui, o menino comeu o bolo, né? Está aí na voz... Ó, o menino comeu o bolo, né? Está na voz ativa. Agora transforma para a voz passiva. Hein, Alex? Eu já fiz o contrário, né? Eu já dei o exemplo para vocês, o menino comeu o bolo na voz ativa. E aí, como que vocês acham que ficaria na voz passiva? Sendo aí
o sujeito recebendo a ação, né? Isso, Reginaldo. Dessa forma aí, né? O bolo foi comido pelo menino. E aí, Reginaldo, como você colocou, para que fique na voz passiva, pronto, Alex, para que fique na voz passiva, você vai precisar de uma situação muito, de uma regra básica, né? Digamos assim, tá? É o seguinte, vocês vão precisar de um verbo, o verbo ser, mais, né, mais um verbo no particípio, né? Mais um verbo no particípio. Então, como foi colocado aqui, o político foi eleito pelo povo. No caso, nós temos o verbo ser, né, mas eleito, né, pelo povo. Então, isso faz com que esteja aí na voz passiva. Ok? O sertão será inundado pelo povo. Né, isso está aí na voz passiva. O sertão será inundado pelo mar, desculpa. Eu falei pelo povo. O sertão será inundado pelo mar. Aí, como é que ficaria na voz ativa, né? O mar será inundado pelo sertão. Entenderam? Então, você faz essa inversão de forma que o agente da passiva se transforme em um agente ativo. Mas é isso, minha gente. Tá? Então, o primeiro ficaria, deixa eu ver, o político foi eleito pelo povo, então na voz ativa ficaria o povo foi, não, o político foi eleito pelo povo, peraí, ainda, calma aí, deixa eu raciocinar. Meia rouca, mas calma aí, minha gente. Então, o político foi eleito pelo povo, né? Foi eleito pelo povo o político, né? No caso, você faria essa inversão, sempre colocando o agente da passiva para o início, né? Pode ser também, Everton. O povo elegeu o político, pode ser também, né? Tá certo, Sara. Gente, pois vamos tentar o último. O homem é escravizado pelo dinheiro. Como é que a gente faria essa transformação para a voz ativa? Tinha acertado, Danilo, verdade. O povo bom. Bens a Deus. Muito bem, minha gente. O homem escraviza, o dinheiro escraviza o homem, justamente o contrário. Muito bem. Muito bem mesmo, viu? Show de bola. E aí, fazendo essa inversão, né? Quando vocês colocam o sujeito, o agente da passiva para praticar a ação, vocês têm aí a voz ativa. Muito bem, pessoal. Deixa eu passar aqui nosso próximo conteúdo. Bom, aqui nós já entraríamos nos termos acessórios, que é o nosso conteúdo, o nosso próximo conteúdo, mas eu vou dar início, certo? Porque nós temos tempo ainda, até 9h45, então nós vamos até o momento que não der mais, tá? Então nós vamos agora para os termos acessórios. E aí é o que o pessoal geralmente confunde, o adjunto adnominal com complemento nominal. Mas acredito que não haja muita dúvida, não, tá? Então, assim, o que é o adjunto adnominal? Ele modifica, né, o significado de um substantivo, assim como o complemento nominal. Só que
nós teremos assim, especificações. Ele vem mais acompanhado, como o próprio nome já nos diz, adjunto, né, ele vem junto ao nome, né, diferente do complemento nominal, que ele vem completando o sentido. O adjunto, ele vem mais próximo ao substantivo, né, e tudo mais, certo? Exemplo, a Bela Juliana entregou 2 bilhetes a meu pai, né? A Bela, né? Bela aí sendo substantivo, ou sendo adjetivo, desculpa. O a será o artigo. Esse a, como ele está acompanhando aí o adjetivo, ele está completando, né? Acompanhando e auxiliando esse sentido, né? Do adjetivo, então ele vai ser um adjunto do nominal. Adjetivo Bela, né, estará aí também auxiliando. Então, o que vocês têm que perceber é que o adjunto nominal ele sempre vai estar próximo ao substantivo. Quem é o substantivo no caso dessa oração aqui? É Juliana, né? Então, Juliana é o substantivo. A Bela Juliana, então, está junto e qualificando os bilhetes, né? Esse 2 vai ser numeral, vai ser adjunta denominal, porque está aí acompanhando o substantivo bilhetes. E a meu pai será um pronome, né? Será uma adjunta denominal, porque está acompanhando a palavra pai, né? Que é um substantivo. Então, percebam aí que dentro dessa exemplificação, desse exemplo aqui para vocês, ele sempre vai estar acompanhando o substantivo de alguma forma, né? Seja dando qualidade a ele, como no caso de um adjetivo, né, ou classificando, ou acompanhando, então ele vai estar aí próximo ao substantivo, diferente do complemento nominal, que ele vai estar completando o sentido o sentido proposital, né, do enunciado. Ok, e aí vamos para os termos acessórios, né? Continuando aqui, o adjunto adverbial, que indica uma circunstância do verbo. Então, esse aqui é bem bacana de estudar, né? Pode indicar aí uma circunstância de lugar, por exemplo, lugar, modo, tempo, vai depender do enunciado que for apresentado. Então, exemplo, moro em Marília, né? Indicando a circunstância aí de lugar. Ele pode também modificar o verbo, mas também pode intensificar o verbo, ou um adjetivo ou um advérbio. Exemplo, o cachorro come muito, né? Dando a ideia de intensidade, o cachorro é muito forte, o cachorro veio de muito longe. Então, ele estará, de alguma forma, o adjunto adverbial, mudando o verbo ou apresentando uma circunstância nova a ele. E o aposto, né, que é o que nós veremos também, ele relaciona-se a um nome para esclarecê-lo ou explicá-lo. Esse aqui, pessoal, é show de bola também, né, bem bacana de estudar. Então, geralmente aparece entre vírgulas ou é introduzido por 2 pontos. Cubatão, a cidade mais poluída do Brasil, né, entre vírgulas, localiza-se na Baixada Santista. Percebam aí que nesse exemplo ele está especificando, né, Cubatão está aí dando ênfase a essa cidade. Então, quando ele vier entre vírgulas, no sentido de explicá-lo ou esclarecê-lo de alguma forma, ele será um aposto. Maria comprou várias frutas, 2 pontos, né, como vocês estão vendo aí. Mamão, melancia, abacate e uva. Então, estará também explicando o que Maria comprou, né, e a presença dos 2 pontos. Aí nós vamos ter o aposto de especificação, que é ligado ao substantivo diretamente, sem pontuação, indicando pausa. Esse aqui também é bem simples, né? Quando houver aí, ó, o poeta Camões
exaltou a pátria. Então, especificando aí que tipo de poeta é esse, né? Dizendo quem é esse poeta. Então, não é qualquer poeta, né? O poeta Camões exaltou a pátria. Também havendo aí uma especificação. Ah, o vocativo, né? Então, é um termo independente que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético, né? Um exemplo vocativo, né, minha gente? Quando a gente grita o nome de alguém bem alto, fulano, vem aqui que eu estou precisando da sua ajuda, né? Já é um exemplo de vocativo também. Então, ele relaciona-se em geral com a segunda pessoa do discurso e ele sempre aparece isolado por sinais de pontuação. Ele tem também essa característica, né? Um pouco parecido com o aposto, mas o vocativo tem mais o sentido de chamamento mesmo. O aposto não, ele serve para explicar ou especificar ao que foi dito anteriormente. Exemplo, vós, tragedes minhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente. Então, tragedes minhas será aí um vocativo, né, um chamamento que será dado aí nesse enunciado. Estavas linda, Inês, posta em sossego, né, também aí chamando, fazendo aí uma invocação, né, a Inês aí, o personagem, ok? Então, gente, chegamos até aqui, né, o adjunto nominal, o adjunto adverbial e o aposto. Deixa eu voltar aqui. É verdade. Só que linda Inês é como se estivesse invocando, né? No sentido de, como diz que ele também, é porque ele confunde mesmo, né? Como ele vem também isolado por vírgulas, né? E também vem como a segunda pessoa do discurso, né? Mas, assim, o aposto, ele serve mais para especificar o que foi dito antes, né? O vocativo é para chamar a atenção mesmo, invocar algo que vai ser dito, né? Que ainda vai ser dito, digamos assim. Ok? São bem parecidos, né, Javá? Gente, então, um bom dia a todos vocês. E até a próxima aula.